Olha aqui, o governo brasileiro, por intermédio da SECOM, aliás, mais uma vez, parabéns ao ministro Fábio Faria, né, que se candidata a ser assim, a nova face da extrema-direita mais truculenta brasileira, porque o Bolsonaro vai entrar em decadência. Não sei se já na próxima eleição, né? Vai sumir da memória brasileira, né? A não ser pela herança, vai sumir como alternativa, né? Mas vai deixar uma herança, né? Ninguém vai tirar da sua biografia e da biografia do seu governo. Certamente passaremos de 600 mil mortos da Covid, isso ficará estampado ali no governo dele, na gestão do Eduardo Pazuello, um general da ativa à frente do ministério, né? Essa composição que se fez com setores das Forças Armadas, da reserva, mas também conexão com os da ativa, né? Que finalmente resolveram voltar ao poder pelas urnas. Nossa, isso tudo está sendo tão maltratado por aí. Na sexta-feira, minha coluna da Folha, eu vou tratar um pouquinho disso aí, né? Que as pessoas não estão percebendo certos movimentos que estão acontecendo. Nós vamos fazer, né? Então tudo isso será contado, né? E essa gente, de qualquer modo, vai entrar em declínio. Mas temos um candidato já a assumir depois a extrema-direita brasileira, que é o Fábio Faria. Aquele que teria entrado no governo para ser a sua face moderna. Pois é na página da SECOM, subordinada ao Fábio Faria, que sai uma imagem em homenagem ao Dia do Agricultor. Suposta homenagem ao Dia do Agricultor. E aí eles recorrem a um banco de imagem do estoque, pega uma foto de um caçador. Assim, se a gente fosse fazer uma análise semiótica, uma análise dos elementos do signo que está, nem brasileira essa imagem é. Seja pela vegetação, seja por tudo. Temos um caçador, né, com uma arma no ombro, né? E, vale bem, eu tenho dificuldade de ler aqui, mas você que tem esses olhos de águia, não terá. Leia o texto que acompanha essa imagem, que foi retirada depois. Foi retirada, mas se imaginou que uma forma de homenagear os agricultores era botar um homem armado. Com o seguinte texto, leia para nós, Evólio Bene. Hoje homenageamos os agricultores brasileiros, trabalhadores que não pararam durante a crise da Covid-19 e garantiram a comida na mesa de milhões de pessoas no Brasil e ao redor do mundo. Bom, então, de saída, destaco que já há o viés negacionista, como se todo o Brasil, a parte do Brasil que fez o distanciamento social, e ainda assim temos mais de 550 mil mortos já, tivessem errado. Como se, aliás, fossem atividades comparáveis à atividade no campo, desse ponto de vista da Covid, né, no que concerne a Covid, fossem comparáveis essas atividades no campo, né, com atividades outras que ensejam aglomeração e que sejam concentração de pessoas num mesmo espaço fechado. Então, em primeiro lugar, há uma estupidez, senhor Fábio Faria, que responde pela comunicação do governo. Há uma estupidez do ponto de vista sanitário. Há uma mentira aí. E Vossa Excelência só não será acionada pela Procuradoria-Geral da República porque o Dr. Augusto Aras está ocupado em processar colunistas de jornal que não falam bem dele. Numa vergonha também histórica. Então, em primeiro lugar, a comunicação mente.
porque são coisas absolutamente distintas. Na sequência se destaque, isso não é uma homenagem à produção agrícola brasileira. Aliás, a entidade que representa o agronegócio, a ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Não, eu não estou falando de comunistas, de esquerdistas, que de resto têm todo o direito de protestar também. Mas eu estou dizendo que a Associação Brasileira do Agronegócio, por intermédio do seu presidente Marcelo Brito, afirmou o seguinte: esse post não representa os agricultores brasileiros. Não andamos com armas no ombro, mas com o suor de quem trabalha honestamente de sol a sol. Essa publicação envergonha o setor, as mulheres e homens do campo e o Brasil. Absurdo. Parabéns ao Marcelo Brito. Assim como a Associação dos Agricultores de Agricultura Familiar, né, o ente que representa a agricultura familiar, também protestou. A CNA, até há pouco, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, que já teve lá uma grande presidente, que foi a Cátia Abreu, até há pouco estava em silêncio, o que é uma vergonha para vocês, histórica. Histórica. Essa entidade ainda vai se envergonhar do atual comando. Né? Isso não representa a produção brasileira, isso daí é apologia de arma. Isso representa o lobby armamentista, que ainda é o lobby que mais paga no mundo, hein? Deixa eu deixar claro isso. O lobby que mais paga no mundo, que mais financia atividades mundo afora, é o lobby das armas. É poderosíssimo. Vejam o caso dos Estados Unidos, com, obviamente, a mortandade absurda que há lá, quando você compara o IDH dos Estados Unidos com o da Europa, Europa desenvolvida, eles são praticamente os mesmos, né? E há nos Estados Unidos 13 vezes mais mortos por armas de fogo do que na Europa desenvolvida. 13 vezes. E ainda muito menos do que o Brasil, claro. Mas aí entram outros fatores. Então isso é lobby de arma. Não tem nada a ver com produção. Isso incentiva a violência no campo. Isso está dizendo que conflitos agrários que ainda os há no Brasil devam ser resolvidos à bala. Não é? Como a Procuradoria-Geral da República não vai fazer nada, porque não vai, nem nesse caso, nem em outros, é como se não existisse, infelizmente. Até quando instada a agir, nós vamos ver hoje, pelo Supremo, resolve encontrar ali uma instância intermediária, se comportar como mera ouvidoria. Quando houver o próximo corpo no campo, decorrente de conflito agrário, deixem o caixão às portas da Procuradoria, da PGR. O que é, doutor Aras, vai me acusar de estar incitando o crime? Não, o crime é aquele que terá sido cometido lá no campo, incentivado por postagens como essa. Não é? Mas mente e omite também num outro aspecto. A fome voltou no Brasil. Não, nem a comida que ali consta que está sendo fornecida aos brasileiros está sendo adequadamente fornecida. A inflação de alimentos supera 15%, a de alguns alimentos 50%, o mais baixo consumo de carne em 25 anos. Sem que o Ministério da Agricultura tenha até agora movido uma palha para dar resposta. Virou assim, alimento é commodity. E a sociedade brasileira está se organizando para tentar responder às demandas da fome.
Então notem o mau espírito de um governo que quando vai falar de vida, porque alimento é vida, fala de morte. Porque a arma é o instrumento da morte. Ah, não, é só um instrumento de defesa. Sim, num outro contexto você pode fazer esse debate. Nesse contexto? Ciro Gomes também se manifestou. Pelo amor de Deus, onde o governo Bolsonaro quer chegar? Veja que foto absurda postaram hoje, supostamente para homenagear o Dia do Agricultor. É a simbologia do ódio e da morte em todos os espaços. E é isso mesmo. O nosso ministro que responde pela área vem do Rio Grande do Norte. Vem de uma região onde a seca ainda provoca desastres, onde a concentração de terra e a grilagem de terra ainda provoca desastres e mortes. Agora, claro, né, talvez ele não se considere um homem de uma região como os outros, de uma região que padece muito especialmente desses problemas, embora não seja exclusivo do Nordeste. Nós temos problemas ainda nessa área no Sudeste, em São Paulo, em praticamente todos os estados. Então nós temos um governo que não responde a absolutamente nenhum dos problemas que tem graves para resolver e ainda incentiva a violência. Sob o pretexto, insisto, de apoiar agricultores. Eu estou aqui protestando, outros protestaram, mas eu lembro, a Associação Brasileira do Agronegócio também protestou, porque isso atrapalha o agronegócio brasileiro. Nós já enfrentamos uma concorrência danada lá fora. Vocês imaginem se a produção brasileira começa a ser, já está associada a desmatamento, já dá um trabalho danado. E aí, pela voz oficial, se associa a produção a conflito armado. A ONU enviou uma carta ao governo brasileiro alertando sobre a escalada da violência contra os indígenas e cobra que a gestão Bolsonaro atue, né? Cobra a regularização de um projeto sobre terras indígenas. Terras indígenas essas que vêm sendo invadidas, seja para mineração, seja para a agricultura. E atenção, essas áreas indígenas não têm a menor importância para a produção na escala do agronegócio. Isso é mentira. Então é preciso que o governo esteja presente para fazer a mediação, para evitar o conflito. Nós temos um governo que espalha o conflito. Esse governo, olha, outro dia eu disse que o Jair Bolsonaro e o Braga Neto, né, que ameaçaram acabar com as eleições no Brasil, não é isso? Nos devolvendo a 1965. Esse governo recua 50, 60, 70 anos. Em tudo, em tudo. João Cabral de Melo Neto escreveu no fim de 50, meados de 50, indo para 60. Momento cultural. Morte e Vida Severina. Poema depois foi musicado pelo Chico Buarque, virou peça de teatro. Eu vou homenagear você, ô Fábio Faria, no fim do programa com uma música da peça. Viu? Mas eu vou ler um poema do João Cabral de Melo Neto. Ah, sim, Fábio, João Cabral de Melo Neto não era comunista, tá?
ele até tinha posições políticas que a gente poderia chamar conservadoras. Aliás, a tradição de questionar o mandonismo no Brasil, ela também está bastante ligada aos liberais. Tem uma quadrinha popular que muita gente conhece, que vem da Revolução Praeira, liberal, em Pernambuco, entre 1848 e 1850, que dizia sobre esse mandonismo, tão bem expresso aí, ô Fábio, nessa imagem, né? Era assim: quem viver em Pernambuco, ô Vólio Bene, não há de estar enganado, que ou há de ser cavalcante ou há de ser cavalgado. Sobre o poder das famílias contra o povo. E João Cabral, Morte e Vida Severina. Uma dica de leitura aqui para o Brasil, para o ministro. Quem sabe se civilize um pouco. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino da Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco a muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta sesmaria. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria, do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso, Fábio Faria, diz pouco. Se ao menos mais 5 havia com o nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos, já finados Zacarias, vivendo na mesma serra, magra e ossuda, em que eu vivia. Somos muito severinos, Fábio Faria, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, Fábio Faria, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre, Fábio Faria, de velhice antes dos 30, de emboscada, de bala, antes dos 20, de fome um pouco por dia. Fome que voltou no governo de que você é a expressão e que, ao homenagear os agricultores, com essa imagem vergonhosa na tela. Peça desculpas ao Brasil. Senhor Augusto Aras, até quando?